Modelagem de atletas excelentes. Uma prática bastante útil para o favorecimento da aprendizagem técnica é a observação visual de atletas de alta performance e a prática da visualização mental da execução dos mesmos movimentos. A ideia aqui não é copiar os mesmos movimentos dos atletas a serem modelados visualmente, e sim encontrar neles uma inspiração para que a execução dos mesmos movimentos sejam realizadas de acordo com as características de cada atleta. É como se o processo de observação de um atleta treinar, lutar ou praticar um esporte fosse um componente de aprendizagem, um padrão de inspiração, para que a aprendizagem técnica de um atleta seja agregada aos movimentos e à habilidade técnica de outro atleta excelente. Defina os atletas que executam com maestria cada fundamento do esporte ou arte marcial que você pratica e modele os seus movimentos, observando visualmente e imaginando-se executando os mesmos movimentos, do seu jeito. Tente imaginar como o seu corpo vai executar aquelas mesmas ações com maestria e perceba como se sente nessa execução. Um lutador de MMA pode definir modelos para cada um dos fundamentos necessários para o seu sucesso. Os modelos de atletas são muito pessoais e eles devem ser uma referência de excelência para cada pessoa que pretende estabelecer essa conexão de modelagem visual e prática mental dos movimentos e comportamentos. Segue alguns modelos que, pessoalmente, tem como referência de excelência: chute, Edson Barbosa; boxe, Conor McGregor; wrestling, Ben Askren; movimentação, Frank Edgar; esquiva, Anderson Silva; jiu-jitsu, Demian Maia; excelência, John Jones; confiança diante do combate, Fedor Vladimirovich; raça, Forrest Grump Júnior Cigano dos Santos. Críticas da equipe técnica e treinadores. Como você se sente quando recebe uma crítica? Dedique 1 minuto do seu tempo agora mesmo para pensar em um momento, em um passado recente, em que recebeu algum tipo de crítica sobre o seu trabalho ou sobre os erros que tem cometido na vida. Geralmente, as respostas para essa pergunta são: me sinto mal, fico com raiva, ou depende. Se a crítica for construtiva, eu aceito, mas se for negativa, eu fico nervoso e irritado. Comumente, a palavra crítica é empregada de forma negativa, quando não deveria ser. As críticas são extremamente necessárias e benéficas quando estamos preparados para recebê-las, fazendo uso dos 5 recursos da imunidade emocional. Paz de espírito, para manter o equilíbrio e não permitir que algo externo lhe faça mal. Para deixar o lixo que pode vir de outras pessoas lá fora. E que você seja capaz de filtrar as informações recebidas e pegar apenas o que lhe agrega, desprezando qualquer coisa que lhe faça mal ou que seja desnecessária. Autovalorização. Para que não permita que a opinião alheia reduza a sua autoimagem e para que a própria autovalorização não o prive de manter a capacidade de aprender continuamente, ouvindo a opinião das outras pessoas. Paciência, para que haja tolerância sobre os pontos de vista diferentes, promover os ajustes necessários e persistir na evolução continuamente.
Gentileza, para que não haja um julgamento negativo da ação da crítica. Afinal de contas, alguém está dedicando seu tempo e energia para tentar contribuir de alguma forma com o seu crescimento. Por mais absurda ou maldosa que a crítica possa parecer, para que não se julgue negativamente pelos seus erros e consiga aprender com eles, para que possa perdoar alguma ação nitidamente maldosa de quem o está criticando negativamente, para que sinta gratidão pelo gesto de tentativa de ajuda da pessoa que lhe fez a crítica. Fé, para que possa se conectar com seu senso de propósito e perceber a necessidade de se aprimorar continuamente para manter-se cada vez melhor, rumo ao seu sucesso e às próprias realizações. Você, como atleta ou lutador, precisa compreender que a sua equipe técnica não pode parar de criticá-lo e sinalizar aquilo que pode aprimorar e evoluir. Uma crítica nunca se mantenha na defensiva. Ao receber uma crítica, nunca se mantenha na defensiva, tentando se explicar e fundamentar as razões pelas quais está certo. A sua primeira postura precisa ser de gratidão pelo gesto da crítica e manter a atenção plena sobre o que está sendo criticado no seu treinamento e na sua preparação. O principal objetivo precisa ser o de tentar compreender da melhor forma possível o ponto de vista de quem o critica, sem a postura do eu preciso estar sempre certo. A comunicação entre a equipe técnica não precisa e nem pode ser uma disputa, uma briga de egos sobre quem está certo ou errado. E para isso, a manutenção dos 5 recursos da imunidade emocional deve ser não apenas para os atletas ou lutadores, mas para todos da equipe técnica. Todos da equipe estão juntos, com um só objetivo: a evolução para a vitória. Geralmente, atletas e lutadores de ponta que já atingiram um nível de excelência têm dificuldades em receber críticas. Pessoas muito inteligentes geralmente apresentam essa dificuldade de desenvolver uma empatia mínima ao ponto de vista das outras pessoas, pois elas têm excelentes argumentos para as suas opiniões e estratégias, e isso torna a capacidade de ouvir as outras pessoas e entender o complementar ponto de vista delas algo desafiador. Ainda que não concorde com as críticas alheias e que lhes pareçam completamente sem fundamento, tenha paciência de ouvi-las e compreendê-las para que haja um entendimento claro do que estão tentando lhe dizer. Tenha a gratidão e a gentileza por aqueles que estão dedicando seu tempo e energia para ajudá-lo de alguma forma, mas blinde-se usando a sua paz de espírito e a sua autovalorização. Quando as pessoas perceberem que não as ouve, começam a perder o interesse em falar. É uma sensação desagradável que pode ser interpretada como desprezo, o ato de não ouvir aquilo que estão tentando lhe dizer com a intenção de ajudar. Já presenciei casos em que o atleta levantava a voz e interrompia o treinador quando ele estava fazendo uma crítica. O treinador nem conseguia terminar a frase e, no fim das contas, depois de bater cabeça e discutir por alguns minutos, eles perceberam que concordavam com aquilo que precisava ser mudado, mas apenas estavam expressando a mesma ideia de forma diferente. A capacidade de ouvir é algo precioso no desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode não concordar com as opiniões alheias, mas precisa ter paciência e a gentileza, mantendo a sua autovalorização, para ouvir o que a sua equipe e pessoas que se importam contigo e o prezam têm a dizer. Se ouvir críticas é algo que o incomoda, precisa treinar esse processo até que
seja algo completamente tranquilo. Feche os olhos e imagine uma situação em que alguém o critica. Usando a pergunta de ouro, como me sinto quando alguém me critica? Identifique os sentimentos que surgem e dê as boas-vindas para eles, para poder compreendê-los melhor, e conecte-se com os 5 recursos da imunidade emocional, recebendo dos modelos doadores: fé, paciência, paz de espírito, autovalorização e gentileza. Repita esse processo por várias vezes, até que se sinta totalmente confortável e grato por ter a oportunidade de receber a atenção de alguém para o seu aprimoramento, e também pelo seu desejo de se melhorar continuamente. Desculpa. O condicionamento mental sobre como lidamos com as situações e usamos os 5 recursos da imunidade emocional funciona como um treinamento de uma técnica de esporte ou arte marcial. É necessário praticar por diversas vezes todas e qualquer situação incômoda ou desafiadora, como quando recebemos crítica, até que haja um completo domínio de todas as emoções e sentimentos envolvidos nesse processo.